O programa a seguir tem classificação indicativa livre. RU do Campus Botânico é reaberto. Pesquisa investiga como está a saúde dos professores do ensino médio. Na estreia do quadro Marca Páginas, você vai saber como o café contribuiu para o desenvolvimento no norte do Paraná. O FPR Notícias está no ar. Esta semana, o RU do Campus Botânico voltou a atender os estudantes. O restaurante estava fechado desde o início da greve dos servidores em março. A iniciativa da Pró-Reitoria de Administração tem como objetivo atender principalmente os alunos em fragilidade econômica. Depois de uma jornada de aulas, a tão esperada refeição foi liberada. Carne, macarrão e arroz alimentaram os estudantes do campus Jardim Botânico. Quase 1.000 refeições foram servidas. Os RUs estavam fechados desde o início da greve dos servidores. A reabertura gradual dos restaurantes foi motivada por um abaixo-assinado feito pelos próprios alunos, com mais de 1.300 assinaturas, e atende principalmente os estudantes com fragilidade econômica. Atualmente, na UFPR, 4.000 alunos vivem nessa situação. A maioria deles é bolsista do ProBem, programa do governo federal que incentiva a permanência dos estudantes nas universidades. Mesmo estando em greve, a gente precisa ter os 30% de lei que seja mantido em funcionamento. A gente entende a situação que a greve é um direito do servidor, a gente sabe que o Arroio Central vai ficar fechado, não vamos intervir no Arroio Central, mas, à medida do possível, vamos fornecer alimentação para as pessoas que estão precisando. Os alunos aprovaram a iniciativa. Porque o pessoal da Federal não são pessoas que, na sua grande maioria, têm condições para ficar se alimentando fora. Então, acho que se o RU estiver aberto, facilita muito para as pessoas. O Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFPR, em parceria com a Associação Paranaense dos Professores, investiga o sofrimento mental dos profissionais da educação. O estudo está sendo feito por meio de um questionário e todos os profissionais da rede estadual de ensino podem participar da pesquisa. O número de profissionais afastados por causa de problemas de saúde está cada vez maior. No último levantamento realizado em 2012 pela Secretaria de Administração e Previdência, dos 76.000 professores, mais de 9.000 estão afastados por doenças mentais. A partir desses resultados, surgiu a necessidade de avaliar cientificamente a saúde dos professores da Rede Estadual Básica de Educação do Paraná. E mesmo o trabalho estando no início, o pesquisador do projeto já tem dados preocupantes. Podemos dizer que há muitos professores com adoecimento em relação à saúde mental, que as condições de trabalho, por muitas vezes, são bastante precárias, que há um alto grau de exploração dos professores e de precarização do ensino que os faz sofrer. Agora, não podemos ainda inferir ou comparar os indicadores de adoecimento com prevalência, incidência com outros trabalhos. Ainda de acordo com o pesquisador, as causas desse adoecimento são muitas, como o excesso de horas-aulas até o número elevado de alunos. E quando esse profissional precisa de ajuda, se depara com muitas dificuldades para realizar um tratamento adequado. Isso tudo gera uma pressão muito grande sobre o professor, que acaba adoecendo, em especial adoecimento ligado à saúde mental. E a secretaria, em geral, ela afasta o professor, mas, no nosso entender, com base nesses dados preliminares, ao invés de apoiá-lo, ela acaba punindo alguns professores. Parte do salário dos professores, hoje precarizado, é pago como vale-transporte. Quando o professor está afastado por adoecimento, a secretaria entende que não precisa repassar o valor relativo ao vale-transporte, uma vez que ele não tem que se deslocar até a escola. Entendemos que isso acaba funcionando como uma punição para impedir ou para desestimular o professor de buscar o afastamento, na esmagadora maioria dos casos, necessário porque ele está adoecido.
Para o secretário da Saúde da Associação Paranaense dos Professores, há uma grande procura dos educadores para relatar problemas da profissão e muitas histórias sensibilizam. Falo dos problemas deles, do dia a dia da escola, por que adoeceram, da pressão, né, da escola que às vezes acontece no dia a dia, da depressão, de uma síndrome de burnout, que é a desistência do educador. Então, falo das doenças que acometem eles no dia a dia e pedem para o sindicato, né, para poder ajudar eles. E segundo ele, não existe uma política de prevenção à saúde dos professores. No dia a dia das nossas escolas, os nossos professores, os nossos funcionários adoecem, né, e eles ficam à mercê de sua própria sorte, porque não existe um programa. Por exemplo, na questão dos professores, deveria ter um programa, por exemplo, de saúde mental, para recuperar esses professores que apresentam sofrimento mental, um programa de saúde vocal na questão da voz dos professores. Então, não existe uma política de saúde. Nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas ninguém quis comentar o assunto. E se você, professor, se interessou pela pesquisa, pode participar no site nesc.ufpr.br. E agora uma notícia que interessa aos servidores da UFPR. Quem tem convênio com a GEAP pode esclarecer dúvidas na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Todas as terças e quintas-feiras, um funcionário da operadora do Plano de Saúde estará disponível para atender o público interno. O representante da GEAP poderá ser encontrado no auditório da Progep às terças-feiras, das 13h30 às 16 horas e às quintas, das 9 ao meio-dia. O campus avançado da UFPR em Jandaia do Sul vai ser uma das sedes do Festival Latino-Americano de Instalação do Software Livre. A atividade ocorre simultaneamente em diversas cidades da América Latina desde 2005. O objetivo é promover o uso desses programas de computador. O evento acontece no dia 26 de abril e as inscrições devem ser realizadas por meio do site que aparece na sua tela. Você conhece a história de Enedina Alves Marques? Ela foi a primeira mulher negra a conseguir o diploma de engenheira civil no Brasil. Lutou contra o preconceito e agora poderá ter um nome em um dos prédios da UFPR. É o que propõe uma iniciativa de movimentos populares aqui do Paraná. A vida dessa mulher é um exemplo de dedicação e coragem. Enedina Alves Marques foi a primeira engenheira negra formada no Brasil. Vinda de família humilde, Enedina enfrentou vários tipos de preconceito. Era pobre, mulher e negra. Mas isso não fez com que ela desistisse dos sonhos. Para esse historiador, Enedina era uma mulher muito além da época em que vivia. Ela teve inserção na sociedade de uma maneira bem interessante. Então, além do trabalho profissional dela, né, me parece assim que a Enedina queria conquistar um espaço social que nem as mulheres tinham, quanto mais uma mulher negra, né? Então, eu não gosto de dizer que a Enedina levantava a bandeira do movimento negro. Talvez a Enedina fosse uma mulher que pensasse no espaço feminino, né? Enedina se mudou para essa casa ainda muito jovem para completar os estudos. Aqui ela morou muitos anos da sua vida e também ganhou uma nova família. A engenheira viveu na casa da família Caron por mais de 12 anos. A neta de Joto Caron, um dos melhores amigos de Enedina, guarda lembranças de uma mulher muito carinhosa. Ela vinha toda semana aqui em casa, sempre com muito carinho, muito agrado, embora sendo uma afeição enérgica pela própria história dela, mas ela é extremamente carinhosa. Enedina assumiu importantes cargos públicos e teve uma brilhante história de vida. E é por causa dessa trajetória que ela pode ter o nome em um dos campos da Universidade Federal do Paraná, instituição onde se formou em 1945. O movimento pede a troca do atual nome do prédio Teixeira Soares para o edifício Enedina Alves Marques. Eu acho que é um reconhecimento importante, né, pela trajetória, não só acadêmica dela, né, dela ter conseguido uma história de luta, de ter superado obstáculos e conseguido formar, pelo fato dela ser professora também, né, e pelo fato dela ser negra, né, uma mulher negra, assim, no sentido de que, como eu disse, ela não foi uma batalhadora dos direitos dos negros em Curitiba, mas ela batalhava pelos seus direitos, né, e conquistou esse espaço interessante na cidade. E, além de tudo, é um reconhecimento do papel do negro na cidade. Eu acho que a Enedina simboliza um pouco isso. Pela garra dela, eu acho mais do que justo. Então, não mostrar a parte do que foi difícil, mas a parte de que ela venceu. Então, ela enfrentou, por ser mulher,
por ser negra e por não ter condições na época. Mas ela não se acomodou diante de tudo isso. Ela foi, enfrentou e foi atrás do sonho dela. A UFPR aprova a mudança, mas isso não depende apenas da universidade. Uma situação que precisa ser discutida ainda, né, para ser bem trabalhada, né, e passa pelo patrimônio histórico da ferroviário também, né. Então, o prédio é tombado, né, e precisa daí não só a universidade como outras entidades trabalhar nesse assunto. Ainda não sabemos se essa homenagem vai ou não acontecer, mas uma coisa já é certa. O movimento ajudou a tornar pública a história de Enedina, uma lição para todos. Tudo é possível, é só ter boa vontade. E no próximo bloco, uma homenagem à musa inspiradora do pintor Guido Viaro. E na estreia do quadro Marca Páginas, como o café ajudou a desenvolver o norte do Paraná. O tema foi abordado em um livro lançado pela editora UFPR. A gente volta já. Dia 21 de abril é comemorado o Dia de Tiradentes, o homem que se tornou mártir da Inconfidência Mineira e passou a fazer parte da história do nosso país. A senhora sabe quem é Joaquim José da Silva Xavier? Não me lembro. Não. Já ouvi falar, mas agora não estou me recordando muito bem o que é. Não. Não? E você? Também. Também não? E do Tiradentes? Sim. Do Tiradentes já? Sim. É a mesma pessoa. É verdade. Quando perguntamos por Joaquim José da Silva Xavier, poucos o conhecem. Mas ele, o Tiradentes, foi tão importante para a história política do nosso país que até hoje é lembrado. A exemplo desta praça. A Praça Tiradentes é o berço histórico de Curitiba. Considerado o marco zero da cidade, no começo era conhecida como Largo da Matriz. Em 1880, quando o imperador visitou o local, passou a se chamar Largo Dom Pedro II. Só mais tarde, com o regime republicano, tornou-se Praça Tiradentes. Dia 21 de abril é um feriado nacional instituído em homenagem ao herói brasileiro. Este foi o dia em que Tiradentes foi morto por lutar pela independência do Brasil. O Joaquim José da Silva Xavier, pode ser considerado português, porque ele era filho de um português que morava no Brasil. A mãe dele era portuguesa, nascida aqui na colônia, considerava-se nessa época português quem nascesse na colônia, uma vez que ela pertencia à soberania de Portugal. E ele perdeu a mãe muito cedo e perdeu o pai aos 11 anos de idade. E a partir disso, como a propriedade da família era arrendada, eles não eram proprietários das suas terras, eles acabaram se endividando e perderam o acesso a essas terras onde eles trabalhavam. E o Tiradentes teve que correr mundo, se separou dos irmãos e teve que correr mundo para conseguir sobreviver. Apesar de ter ficado conhecido como Tiradentes por ser dentista, Joaquim José da Silva Xavier teve várias outras profissões. Ele foi minerador, procurou ouro para sobreviver, ele tentou lidar com pecuária, tentou criar gado, mas sem sucesso. E acabou se tornando sócio de uma botica, que seria o equivalente colonial de uma farmácia, onde se prestava assistência odontológica. Na época, a assistência odontológica que havia de tratamento dentário disponível era extrair o dente quando apodrecia, nada além disso. E foi aí que ele adquiriu a habilidade prática de extrair dentes. Embora ele não tivesse assim, um apreço particular por essa profissão, o seu apelido Tiradentes veio daí. Decepcionado com sua carreira no Exército, Tiradentes se envolveu no movimento da Inconfidência Mineira, por acreditar que isso proporcionaria uma vida melhor a ele. Ele adere ao movimento da Inconfidência Mineira por uma mistura de simpatia ideológica e interesse pessoal. Denunciado, o movimento teve apenas um integrante punido com pena de morte, o próprio Tiradentes.
Os demais foram apenas presos. Enquanto aguardavam o julgamento na cadeia, foram feitos diversos interrogatórios. Os demais envolvidos sistematicamente negaram a participação e talvez pela influência dos seus sobrenomes conseguiram obter, ao fim do processo, a comutação das suas penas, de pena de morte em pena de prisão e degredo. Tiradentes não obteve esse benefício, ainda que ele tenha sido o único que assumiu integralmente a participação no episódio, ele não obteve esse benefício porque seu sobrenome não figurava nas listas dos sobrenomes representativos de Portugal. Apenas um século depois, Tiradentes ficou conhecido como mártir e herói no país. É no momento da consolidação da República no Brasil que o nome de Tiradentes é lembrado como o nome de um herói. Ele é um herói pré-fabricado. Nas próprias pinturas, ele passa a ser representado com uma aparência bem diversa daquela que provavelmente seria a sua verdadeira aparência, com barbas longas, cabelos longos, usando uma túnica branca, para identificá-lo com a imagem de um mártir, com a imagem de Jesus. Com a chegada da temporada de frio, aumenta a necessidade de roupas e cobertores para a população carente. Foi pensando nisto que os funcionários da imprensa universitária fizeram na última quarta-feira uma doação de mais de 500 peças de roupas para o Pequeno Cotolengo. Mas a campanha para a arrecadação de agasalhos continua. As doações podem ser feitas no prédio da imprensa universitária, que fica na Rua Bom Jesus 650, no Juvevê. Outra opção é entrar em contato pelo telefone 3313-2008, que a equipe busca doação. A emoção da vitória, a decepção da derrota. Esses e outros sentimentos foram retratados por uma artista espanhola na exposição Ídolos do Esporte. Romário, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Felipe Massa. Atletas que reúnem milhões de torcedores. Esses e outros personagens foram retratados em pequenos quadros pela artista Carmen Câmara. As peças foram reunidas no Instituto Cervantes. A artista fez as pinturas a partir de imagens dos jogadores que saíram nos meios de comunicação. A ideia era mostrar bem a paixão e o entusiasmo que envolvem a prática desses esportes. São 100 quadros. As pinturas foram observadas por aproximadamente 5.000 pessoas. Para produzir as obras, Câmara se inspirou na pop art e em nomes do século XX, como Duchamp. A exposição caiu como uma luva em um país apaixonado por esportes. Considerando que no Brasil vai ser o centro do mundo, no mundo esportivo, em 2014 com a Copa do Mundo e depois em 2016 com as Olimpíadas, considerávamos que era interessante trazer uma obra assim, uma exposição com retratos de 100 artistas aqui ao Brasil e a Curitiba especialmente. A mostra não é a única atividade cultural gratuita que o Cervantes traz para o Brasil. A ideia do Instituto é divulgar a cultura hispânica, por meio de eventos, palestras e exposições, como a Ídolos do Esporte. Curitiba ocupa um lugar especial entre as 8 cidades brasileiras com sedes do Instituto. Além da importância econômica ou institucional do Paraná, também Curitiba é uma das cidades que tem uma maior oferta cultural no Brasil. Então, nesse sentido, para uma instituição internacional como o Instituto Cervantes, participar dessa programação tão rica em Curitiba é importantíssimo. E por isso que sempre que temos exposições que itineram no país, sempre fazemos especial ênfase para que elas venham para aqui, para Curitiba. A mostra Ídolos do Esporte ficou até o dia 29 de março no Instituto Cervantes. A partir do mês de maio, os quadros vão ser expostos no Sesc da Esquina. Nesta semana, começamos um novo quadro no FPR Notícias. Nele, você vai poder acompanhar um pouco das obras que são publicadas pela editora da UFPR. O livro de hoje conta sobre a importância do café no desenvolvimento do norte do Paraná. Expresso, macchiato, moca, americano. São muitas as variedades de café para quem quer experimentar novas sensações com o inconfundível sabor da bebida. As pessoas são muito acostumadas a tomar aquele café
do coador de pano, né, que a gente tem em casa, que a gente muitas vezes ia para casa da avó e era aquele café tradicional. Então hoje o conceito está mudando, né? Existem vários métodos e que a gente pode explorar o potencial que o café tem. 36% do consumo de café no Brasil é feito em cafeterias, padarias e restaurantes. Os dados da Associação Brasileira da Indústria de Café também mostram que o consumo fora do lar cresceu 350% entre 2004 e 2012. O brasileiro está cada vez mais apaixonado pela bebida. A curiosidade que eu tive de falar sobre, aprender sobre o café, cada dia mais foi me deixando com mais paixão na profissão de barista, né, que me fez continuar em frente seguindo a profissão. O café, que está presente em 95% dos lares brasileiros, ajudou a construir a história do Paraná. Entre as décadas de 20 e 60, o grão foi o principal produto cultivado no estado, especialmente na região norte. O papel do café no processo de criação e desenvolvimento de cidades motivou a pesquisa de doutorado deste professor. Isso é uma coisa muito rara, porque criar cidade é um investimento psicológico, financeiro, um investimento de valores muito forte. Não é qualquer um que cria uma cidade, não é qualquer momento da história do mundo que se criam cidades. As pessoas precisam estar motivadas por um contexto para essa criação de cidades. A maior cidade do interior do estado surgiu nesse contexto. Em 1930, Londrina foi construída sobre a terra vermelha, conhecida pela fertilidade. O desenvolvimento do norte paranaense foi intenso. O auge aconteceu depois da Segunda Guerra. Somente no ano de 1953, 15 cidades saíram do papel. E com um diferencial, elas foram planejadas em um modelo conhecido por grelha, com as ruas desenhadas em linhas retas. A grelha é aquela grade de desenho muito simples, quarteirões quadrados. Por que a grelha ela é usada no mundo todo? Porque ela é fácil de desenhar, ela é fácil de demarcar no território e, sobretudo, fácil de vender. Você não precisa, numa fronteira, você não tem gente especializada, é uma coisa muito precária. Então o cara consegue demarcar e vender muito fácil. No norte do Paraná, a grelha foi muito usada. Na fronteira do café do norte do Paraná, a grelha foi o elemento de desenho das cidades mais usado. Porém, algumas técnicas foram bastante empregadas, e isso que torna singular também. As cidades foram desenhadas, por exemplo, colocando algumas igrejas na parte mais alta do sítio, fazendo com que algumas avenidas percorressem o espigão, que é a parte mais elevada da colina. Então aquela avenida, que é a avenida principal, ela é plana, depois o plano, né, o desenho da cidade vai caindo no outeiro, criação de praças circulares nos cruzamentos principais, chanfros nos quarteirões para dar uma amplitude de construção nas praças principais, e etc, etc. Ou seja, tem uma preocupação de desenho que em outros momentos de fronteira no mundo não existiu. O trabalho do doutorado foi adaptado e deu origem ao livro Cidades Novas do Café, História, Morfologia e Paisagem Urbana, publicado pela editora UFPR. Com esse livro, eu não quero inverter a explicação da história do norte do Paraná, mas eu quero dar uma importância para os núcleos urbanos que foram criados. E essa história não tinha sido contada. E se você se interessou pelo livro, pode encontrá-lo nas livrarias da editora UFPR. São duas, uma fica no campus Reitoria e a outra no Politécnico. Morreu no último dia 12, aos 104 anos, Edviges Macanhã. Ela foi a mulher que inspirou Guido Viaro a pintar uma das obras mais conhecidas do artista. No ano passado, Edviges foi entrevistada por nossa equipe e agora você vai rever os principais trechos dessa entrevista. A década é 1930 e a cidade é Curitiba. Nesta época e lugar, foi pintado um dos mais belos e importantes quadros da história da arte do Brasil. Trata-se de A Polaca, quadro do pintor e gravurista Guido Viaro. Dona Edviges, ainda jovem, foi quem inspirou Viaro, e o seu retrato é considerado o mais belo quadro da década de 30 do Brasil. Quando uma colega minha me falou que naquela exposição que foi feita lá no Museu Oscar Niemeyer, que eu estava lá, eu digo, não, mas não pode ser. Aí
elas disseram, não, mas é você. Eu digo, não pode ser eu. Aí, quando eles vieram, me mostraram o meu retrato, aquele retrato, eu digo, essa sou eu. Durante os dias que posava para Viaro, o pintor se apaixonou por ela, mas a polaca não queria saber dele. Ela gostava mesmo, era de dançar. Já nessa época, Edviges era uma mulher à frente de seu tempo. Trabalhava como funcionária pública na linha férrea, frequentava o clube polonês e nas horas vagas gostava de ler poesia. Ele olhava com aquela paixão assim, mas não dizia nada. Quando foi um dia, ele soltou. Aí começou a declaração de amor, uma atrás de outra, pedido de casamento, que queria casar. E eu nada, eu não namorava naquela época, eu já estava com uns 23 para 24 anos, mas não namorava. Eu não gostava de namorar, eu gostava de dançar. A polaca é considerada pelos especialistas e críticos de arte como a Mona Lisa paranaense, mas ela não entendia como tantos homens se apaixonaram por ela. Dona Edviges contava que sempre se achou feia e não acreditava quando Guido Viaro lhe dizia o contrário. Para mim era surpresa, era mais surpresa do que outra coisa. Porque eu nunca me achei bonita, nunca. Eu me olhava no espelho e dizia, puxa, me achava tão feia. E há pouco tempo, uma amiga minha, ela me disse, Yádia, você era tão bonita, todas nós lá da sociedade tínhamos inveja de você. E eu nunca me achei. Edviges não acreditava no acaso dos acontecimentos. Quando conheceu Constantino, filho de Guido Viaro, ela havia sonhado antes com as irmãs e o neto do pintor, Túlio, que ainda não conhecia. Depois que descobriram que Edviges era polaquinha, ela e a nora de Guido Viaro, Vânia, se tornaram grandes amigas. Para as duas, tantos sinais não podiam ser coincidência. A história só podia mesmo estar traçada. Aí sentada assim, olhar, mas eu te conheço bem. Nunca tinha me visto. E no que ele viu o quadro, ele apontou com o dedo assim, é ela! Sempre apresentavam outras, né, que não eram. Mesmo tanto tempo depois de ter convivido com Guido Viaro, Edviges mantinha um forte sentimento pelo pintor. Nos últimos anos de vida, a polaca ainda sonhava com um artista. Mas o sonho com ele foi tão bonito, me apaixonei loucamente por ele. E eu ali, pela minha paixão, apaixonei, gosto dele ainda, muito, muito, muito. Assim, quando me lembro com aquele amor que eu senti. O FPR Notícias fica por aqui. Para rever estas e outras reportagens, acesse o nosso site e as redes sociais. Bom feriado a todos, até logo!